E aí, como é que vocês estão? Hoje eu quero ter uma conversa com os gamers, com quem gosta de videogame. Mas na realidade é uma conversa com todo mundo, porque é quem gosta de cultura no geral, né? Videogame, filme. É uma conversa sobre o que aconteceu com a rede do PlayStation há umas semanas atrás. Ela ficou caída por mais ou menos um dia. E as pessoas simplesmente não conseguiam jogar nenhum conteúdo digital que elas tinham. E daí eu quero juntar isso com o React que eu vou fazer ao canal Tech, que é um vídeo que eu já queria trazer há bastante tempo, em que o Adriano ali tá fazendo umas observações muito boas sobre como a mídia digital está substituindo a mídia física. E a gente tá beirando um momento em que a gente não é dono de mais nada e que a gente pode perder acesso às nossas coisas ao bel prazer das empresas, né? Mas eu quero estender um pouco essa discussão para chegar talvez num cerne dos problemas e a gente tentar vislumbrar uma coisa que seja mais do que só ficar puto com as pessoas que não se importam com isso, porque eu acho que muita gente não se importa, não entende os problemas disso, e também não chegar na apatia, ficar triste, sabe? Não saber o que fazer. Então é mais ou menos isso. Vamos lá, que é um vídeo bem longo, bem denso, mas eu acho que nós vamos ter a chance de tocar em vários assuntos muito foda. Então só antes da gente ir, eu queria lembrar pra vocês que, se vocês curtirem, vocês podem deixar um like, vocês podem se inscrever, vocês podem recomendar isso pros seus amigos. Se vocês querem que a gente continue fazendo esse trabalho aqui no canal, vocês podem contribuir com Pix e vocês podem também contribuir mensalmente pro nosso Apoia-se, que mesmo um pequeno valor já nos ajuda e a gente pode ter uma ideia melhor de quanto a gente vai estar recebendo e daí podemos fazer investimento com edição, com formatos diferentes de vídeo, tá? E, enfim, eu espero que vocês gostem. É um vídeo um pouco mais longo, um react, que se eu não fizesse ele desse jeito, provavelmente eu não ia conseguir, sabe? Mas é isso aí. Vamos nessa. A PSN caiu por quase 24 horas. Esse incidente, ele começou 7 de fevereiro, né, deste ano de 2025. Durou quase 24 horas. Eu acho que foi aproximadamente umas 21 horas que a PSN estava sem acesso. Isso é uma coisa que volta e meia acontece por alguns minutos, talvez algumas horas, porém um período tão grande nos faz lembrar de quando o serviço sofreu um ataque de negação de serviço distribuída, né, o famoso DDoS, em que ele ficou 20 dias fora no ano de 2011. E o motivo foi um ataque cibernético que teria sido coordenado pelo grupo Anonymous, né, o famoso grupo de hacktivismo, em um protesto com relação ao fato que a Sony estava processando o GeoHots, que para quem não sabe quem é, o nome original dele, George Hotz, né? GeoHots é o nick, mas é baseado no nome real dele. E ele foi responsável pelo desbloqueio do PlayStation 3. Tinha um método que ele conseguia burlar a chave de autenticação dos jogos, a chave de criptografia que tinha lá no PlayStation 3, e isso, né, abriu a porta para rodar jogos piratas lá, e foi um dos motivos também porque a Sony, nas próximas revisões do PlayStation 3 e do sistema operacional que tinha lá dentro, retirou a possibilidade de rodar Linux lá dentro. Enfim, esse incidente que teve mais recentemente, agora em 2025, nos fez lembrar desse período estendido. Ah, mas foi só um dia, então não foi tão ruim. Porém, tinha uma coisa muito engraçada que acontece nisso no PlayStation 4, PlayStation 5, né, que são os consoles que temos ativos hoje da Sony. Não era possível iniciar nenhum jogo que tinha licenças digitais e nem acessar nenhuma funcionalidade que precisasse do online. Então você tem o jogo baixado no seu HD, aquele jogo que você comprou na loja, ou que você ganhou de graça na PSN, porque a assinatura da PSN te consegue uns jogos gratuitos todo mês, né? Você clicava e ele não conseguia alcançar o servidor, né? O serviço estava muito lento, dava uns erros lá, e tu não podia jogar, por exemplo, o seu Bloodborne cópia digital que tinha lá. Não dava pra jogar o God of War cópia digital que você tinha. Os jogos físicos, eles têm essa licença, né? Que é uma chavezinha lá que autentica com o console dentro do disco. Então tu podia jogar os teus jogos físicos, mas os jogos digitais, eles precisam da autenticação com o servidor da Sony e não estava funcionando. Depois desse furdunço todo, que deixou muita gente nervosa, porque a Sony não deu indicação do que estava acontecendo, e daí muita gente lembrou do que aconteceu há muitos anos atrás e pensou, será que vai ser um ataque estendido de vários dias, né? O que está acontecendo? As pessoas ficaram nervosas, mas quando se resolveu, a Sony prometeu que quem tem a assinatura do PlayStation Online e daí tem os jogos online e tava, digamos, correndo seu tempo, né, que pagou pelo mês, eles vão dar 5 dias gratuitos por causa disso, e quem não tem só se fudeu. É bem engraçado. Quem não tem só ficou sem conseguir jogar seus jogos digitais ali por um dia, e foi engraçado porque foi sexta de noite, foi tipo de sexta de noite até sábado de noite, então estragou o final de semana da gurizada. Eu trouxe aqui uma notícia do Tom's Guide, vai estar lá nos nossos roteiros que estão sempre em teclas.soberana.tv.
E eu trouxe um vídeo aqui de um canal que eu gosto bastante, que é o Modern Vintage Gamer, né? Que ele é o nosso carequinha e tal. Ele geralmente fala sobre programação de jogos, desbloqueio de consoles, fala sobre hackeamento de consoles, né? Pra rodar homebrew, essas coisas. E daí ele basicamente tem um take parecido com esse que eu tenho nesse caso, de que é tipo assim, porra, a gente presta atenção no que a gente não tem e na dificuldade que é acessar os videogames hoje quando não se tem internet nesses momentos, né? Que não foi nem tu perder a internet, não foi nem uma falha de infraestrutura, digamos assim, geral, foi uma falha da Sony que é responsável por te vender esse console. Então ele falou isso. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade de, tipo assim, a gente compra os jogos, a gente paga pelo console, né? A gente acha que a gente tem essas coisas pra jogar, aí tu chega lá na sexta-feira e não consegue, pra falar exatamente sobre essa questão da mídia física, que eu já tava a fim de trazer esse vídeo do canal Tech há algum tempo. E eu quero conversar um pouco sobre essa questão da mídia física versus mídia digital, né? Eu acho que ele faz uma discussão legal aqui, então vamos fazer um react. E como eu não tô ao vivo aqui com vocês, eu vou dar uma cortadinha pra gente não gastar tanto tempo fazendo o react aqui, mas eu recomendo que vocês vejam o vídeo inteiro no canal deles, tá? Vamos nessa. Sony encerra a produção de CDs e DVDs virgens e demite 250 pessoas. Isso aqui afetou a fábrica voltada para a mídia gravável no Nordeste do Japão. Só que a questão não é, estamos sem CDs, a gente nem usa mais CDs. O problema que essa notícia me lembra... Aliás, eu não sei se vocês perceberam, é que nós estamos no react de 3 vias aqui, onde tem o Adriano 2 vezes, né? E de repente eu poderia botar mais uma janela minha aqui no passado, no futuro, mas vocês vão entender o que tá acontecendo. Não é esse. É o problema que hoje nós não temos meios offline de armazenar de um jeito decente as nossas coisas. Você já parou pra pensar há quantas gerações que você não vê um notebook saindo com um leitor de CD? Cada vez mais a gente vai deixando de ter acesso a coisas importantes como CDs e DVDs virgens. A gente tá muito acostumado agora a serviços em nuvem que são gratuitos e que podem sumir a qualquer dia, ou serviços em nuvem que cobram pouco e que no primeiro mês que a gente não paga a mensalidade, tudo nosso virou pó. Essa notícia pra mim é muito mais importante e maior do que parece. Me causa mais preocupação e me alerta para uma outra coisa que tem a ver com a nossa vida digital e preservação digital, que aparentemente vai ser ainda mais difícil. E eu não tô vendo sinais de melhora por enquanto. Nem eu, né? Então vocês viram que é interessante e isso daqui ele... obviamente fez esse vídeo há um tempo já atrás, antes da PSN cair, e eu acho que os pontos que ele vai fazer aqui são mais importantes ainda nesse contexto. Esse foi um vídeo que saiu há um tempo aqui no canal Tech, e o objetivo do vídeo é claro. Para quem é dono de Xbox, para quem é dono de PlayStation, para quem já teve fita de Super Nintendo, a mensagem foi muito clara. Só que me assustou pra caramba o quanto a maioria das pessoas não tá nem aí. E não só não entendeu a notícia, como fez pouco dela, sabe? A maioria dos comentários poderiam ter sido nessa linha aqui. Por exemplo, esse recente apagão cibernético que teve mesmo já é o suficiente para deixar a gente preocupado sobre essa questão de armazenamento em nuvem. Só que a grande maioria dos comentários, na verdade, foi isso aqui. Mano, pendrive e HD externo. Tem duas coisas, né? O brasileiro quer fazer meme e tal. Mas eu acho que tem um outro aspecto disso, que eu acho que ele vai complementar aqui, que assim, cara, todo mundo odeia ter um monte de mídia física. Eu, inclusive, tava falando com alguém ontem sobre comprar CDs de música. E as pessoas têm nostalgia hoje de comprar CD de música. Que é a mesma coisa que eu lembro quando eu era adolescente, as pessoas terem nostalgia de comprar vinil, porque eu tava querendo comprar meus CDs e as pessoas não gostavam de CD. E embora seja legal tu ter as músicas numa mídia e tal, o negócio ocupa espaço pra caralho, o negócio pega pó, o negócio estraga, tu tem que ter os players e tal. Então, na realidade, é muito ruim. Mas eu quero que a gente chegue aos motivos além desses também, de por que a gente tá movendo tudo pra mídia digital e tá deixando a mídia física pra trás, pra gente também não achar que é uma coisa moralizante, assim, de tipo, se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa que tá ligado nas tendências, você vai ter todos os seus CDs e todos os seus jogos guardados, que nem eu tenho, tá? Essa estante aqui atrás tá cheio de jogo de Super Nintendo que eu comprei, tem jogo de Nintendo 64, essas, sabe, tem umas coisas de... enfim, do Nintendo Wii ali. Beleza, tem tudo isso, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais no geral de por que a indústria tá movendo pra isso, né? Não sei se tá fazendo sentido isso que eu tô dizendo, mas vamos continuar aqui. Daí a gente chegou num ponto de falar, cara, é uma discussão que nos Estados Unidos e em outros países que falam inglês, esse tipo de vídeo aqui explicando sobre o fim da mídia física
toda vez os comentários são sempre tipo, gente, estamos indo para um precipício, para um beco sem saída. Só que aqui no Brasil os comentários costumam ser, pendrive, eu não existo. Falando sério. De maneira... Tá, mas assim, ó, beleza, eu vou defender o brasileiro, sabe por quê? Ah, e os americanos comentam pra caralho sobre isso. O que mudou? Eles são, a indústria deles que domina esse tipo de indústrias, né, de videogame, de distribuição digital online, e tá acontecendo a mesma coisa, sabe? Então, assim, tô super preocupado e tal, e os caras não fazem nada, entendeu? Por que eles não fazem nada? Eu acho que essa é a discussão interessante. É respeitosa mesmo, para comentários e coisas que nem essa. Se você colocar esse pendrive no seu PlayStation agora, você consegue fazer uma cópia do jogo que você comprou online? Falando muito sério de novo, se você colocar pendrive no seu computador, o jogo que você comprou na Steam, 100% digital, você consegue fazer uma cópia pro seu pendrive? É isso que o vídeo falou. E lá fora, essa conscientização, esse alerta, ele vem de muito tempo. E eu achei interessante aqui no Brasil, geral ter feito esse tipo de comentário. E assim, novamente, não é uma questão de que você vai ficar sem CDs. Pra mim, o principal é, qualquer assunto que você vira e fala, chacota. Se o assunto era pra te avisar de algo tipo, amigo, se você não tomar vacina de gripe, você vai ficar com gripe. Tudo bem, eu vou... Peguei gripe, caramba. É importante quando... No Covid foi o treco do tipo, eu bebo muito álcool, o Covid não vai se criar, tipo umas coisas assim. A gente fala, cuidado, não atravessa a rua sem olhar. Eu vou... Cara, era realmente pro seu bem o aviso, sabe? Então, HD externo, eu simplesmente não existo. Quando você pluga esse HD externo no seu Xbox, você consegue salvar todos os jogos que você tem no seu Xbox Series S. Nossa edição tá colocando aqui atrás o Xbox Series S, S de sapo. Ele não tem entrada pra CD. É exatamente isso que a gente está discutindo aqui, que é muito importante. Estamos chegando num ponto onde é necessário lembrar disso aqui aconteceu essa semana. Você tá vendo esse vídeo, eu não sei em que momento, tá? Mas o dia que estamos gravando este vídeo é esse aqui. Então aconteceu há 2 dias atrás. 31 de Viu junho a hora do vídeo? de 2024. Perfeito. Aconteceu esta semana isso aqui. Pô, é sério que você não vai levar isso aqui a sério? Pra você que não fala inglês, está escrito que a loja do Xbox 360 foi desativada. Como já sabíamos, já foi muito avisado, tá? A Microsoft fez até promoções de 90% de várias coisas e tal. Fim de uma era. E ao entrar no Xbox 360, um dos consoles que marcou época para quem tem os Xbox, este item não está mais disponível para compra nesta loja. O conteúdo ainda pode ser comprado na Microsoft Store para novos consoles PC ou em xbox.com. O que eu tava pensando também é, será que existe algum tipo de autenticação das licenças digitais da loja e que se o servidor da Microsoft não tiver acessível, tu consegue jogar no teu console? Porque isso é uma preocupação que tem a ver com o negócio da PSN que a gente tava falando. Já era. E assim, por um tempo, a loja ela é fechada, tá? E depois de mais um tempo, acontece uma outra coisa. Acontece isso aqui. Pra quem já esqueceu que o pessoal... Claramente quem tava comentando ali no negócio do CD não faz nem ideia disso. A Nintendo, a Sony, a Microsoft, essas empresas e todas as empresas, na verdade, vão descontinuando serviços online com o passar do tempo. Inclusive, quando isso saiu lá em 2022, o pessoal ficou em choque e tudo mais, tal, protestou. Aí a Nintendo postergou mais um ano, se eu não me engano foi 1 ano, para o pessoal ter tempo de ver os últimos jogos e tudo mais. Tem jogos que foram lançados exclusivamente apenas para as lojas online, nunca tiveram mídia física, nunca tiveram o CD que o pessoal fica zoando do pendrive e HD. Então, quando essas lojas foram desligadas, tudo se perdeu para sempre. Quem baixou, baixou, quem não baixou, não baixa mais, não compra mais. Acabou! Tá no seu console, puxa, deu erro, porque dá erro, viu? Alguns jogos nos cartuchinhos da Nintendo, que na verdade que é um cartão de memória, mas nos cartuchinhos, alguns jogos, teve uma série que teve um problema, desenergizavam, desmagnetizavam com o passar do tempo. Então, se ficasse muito tempo sem jogar, perdia tudo. Não tô falando de perder o save, perdia o jogo. O cartucho dava problema. Não são todos, tá? Teve uma
série que teve, não foi todos. Mas como você consegue uma cópia de algo que era só online? Curioso, né? Tem, inclusive, um caso muito curioso de que, assim, no Japão tem muitos jogos exclusivos para celular de diversas franquias. A Capcom fez muitos desses, a Square Enix fez muitos desses. E, tipo, preservação digital é um treco que eles estão cagando totalmente, assim, lá. Então, tem um canal que é interessante, que é o Did You Know Gaming, que eles, mais recentemente, têm feito uns documentários mesmo, ido atrás de informações, traduzido entrevista, buscado coisa que não tá, assim, facilmente acessível pra gente na mídia, e eles fizeram uma série sobre jogos de celular exclusivos do Japão, que meio que não tem mais como tu comprar e não tá acessível em nenhum lugar. E daí o que eles fizeram, na realidade, é que junto com o japonês lá que tava ajudando eles compraram celulares usados, antigos, para procurar as pessoas que tinham os jogos. E daí eles escreveram um emulador para esse tipo de jogos, colocaram eles na internet e estavam falando, teve esse jogo aqui e tal, teve essa versão do Resident Evil que era desse jeito, teve esses Mega Man aqui, teve esses Final Fantasy. Então, tipo, é bem interessante, sabe? Porque as empresas mesmo não estão muito afim de que tu tenha acesso a isso, porque, enfim, eles não podem vender, não podem ganhar dinheiro, essas coisas estarem disponíveis na internet, inclusive machuca o fato deles te venderem, sei lá, sabe, o mesmo jogo num formato mais novo, uma versão daquele mesmo jogo, sabe, num celular novo, num console novo, então eles não têm muito incentivo para guardar esse tipo de coisa, e eu acho que ele não chegou a tocar nesse ponto, mas eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar. A preservação dos jogos ali, por exemplo, ele estava falando, você não consegue pegar o jogo do seu Play 4, botar num pendrive e rodar ele no outro Play 4, rodar ele no PC, você não consegue tirar os jogos da Steam. Tem a questão de que os jogos têm os bloqueios, né, que geralmente a gente chama de DRM, que é Digital Rights Management, mas é basicamente assim, você não vai poder rodar o jogo se não for exatamente da maneira que a empresa quer, né, no console, tendo comprado da maneira específica, nos momentos específicos e tal. Isso que eles querem. Mas tem um outro problema também, que é assim, digamos, a empresa nem existe mais, a empresa tá cagando pra ti, aqueles jogos, enfim, eles estão rodando pela internet, eles existem. Porém, ninguém tem a obrigação de te prover o hardware e de te prover meios de rodar aquele jogo mesmo, de fazer aquela experiência acontecer exatamente como ela acontecia. É diferente de um livro que tu pode guardar uma cópia dele, é diferente de um filme e tal, embora os filmes eles tenham formatos, né, as pessoas preservam os formatos também. E é exatamente essa ideia que tem alguns museus e o arquivo da internet tem isso também, que às vezes eles precisam preservar um software, um videogame, enfim, essas experiências digitais, não basta só os dados, tu tem que preservar o que roda, né? Tu tem que preservar o sistema operacional que rodava aquilo, tu tem que ter um emulador para aqueles tipos de instruções, aquele hardware específico, tu tem que ter o hardware, esse tipo de coisa, né? Então essa parte é muito mais interessante da questão da preservação digital, ela é muito mais difícil, na real, e hoje não existe um incentivo financeiro para preservar digitalmente. Né? Eu acho que ele vai tocar mais nisso, daí a gente vai poder debater melhor isso. Se com o cartucho já é difícil de você manter, imagina isso. Tem títulos que estavam dentro do Virtual Console lá no Wii U, que barra Wii na verdade, né? Porque tinha o Wii dentro do Wii U, enfim. São título do título do título do título. É uma coisa que é 100% virtual. E com o fim disso, muitos jogos perderam algumas funções online, muitos jogos se tornaram de fato incompletos. E a Nintendo era a pior de todas porque basicamente a Sony e a Microsoft às vezes te davam um monte de jogo de graça, um monte de coisa pra tu ter acesso, e a Nintendo era tipo assim, tu quer jogar Zombies Ate My Neighbors no teu Wii, tu tem que pagar $15. Tu quer jogar Zombies Ate My Neighbors no teu Wii U, compra de novo e paga $15. Eu não sei, talvez desse pra transferir das contas, mas era horrível, tá ligado? Agora a Nintendo tem um serviço de pagar mensal e receber os jogos, porém a gente cai nesse mesmo problema, que é tipo, daí tu para de pagar e tu não tem os jogos, sabe? Eu não sei se eu prefiro ter acesso a 40 jogos de Super Nintendo que eu já poderia emular e rodar de qualquer jeito, tendo que pagar, eu acho que $60 anuais, eu acho até que é um pouco mais, mas enfim, é meio piada. Compráveis, partes, expansões dos jogos que eram importantes para a história não podem ser mais comprados ou colocados ou ativados ou rebaixados, quer dizer, baixados novamente, porque foi descontinuado o componente da loja. E isso já aconteceu com o Wii, com o Wii U, com os DS, os compactos da Nintendo, enfim. Esse tipo de preservação digital é um assunto seríssimo e
todo mundo que é gamer fala disso. Todo mundo que tem o Windows sabe que dá pra rodar programa de 30 anos de idade no Windows. E assim, pera, não é sobre essa conversa que a gente tá falando quando mostra os CDs e DVDs? É preocupante demais isso. Demais. Até ele falou um treco super importante quando ele tava falando do Windows. O Windows roda programas até de 30 anos atrás, né? Porque tem essa preocupação que era muito, muito forte no início do Windows e eles carregaram durante a vida inteira deles, que era da retrocompatibilidade com o sistema operacional mais antigo, né? É uma coisa que não era tão comum, enfim, computador pessoal é uma coisa que começou a surgir ali na época da Apple, da Windows 3.1, aquelas coisas. Mas a ideia toda, que foi bastante revolucionária e foi uma grande vantagem da Microsoft, é que tu tinha um exe, tu tinha uma pastinha lá que ia ter um exe, uns DLLs e tal, e tu ia rodar aquilo no Windows 95 e depois ia rodar no Windows 98 e no Windows XP, sabe, 2000, ME, ia funcionar, entre aspas, né? Tinha problema de compatibilidade e tal, mas ele foi feito para suportar isso bem. E isso tá acabando um pouco agora, exatamente porque eu acho que a Microsoft tá cagando um pouco mais para isso, porque é muito mais abundante software, versões de software, a distribuição é muito mais fácil, e também porque tá tudo indo pra nuvem. Né? E daí com as coisas indo pra nuvem é tipo assim, não, tá funcionando em qualquer computador, tu só acessa no teu navegador e enquanto tu estiver pagando, enquanto tu tiver acesso a esse nosso sistema, tu acessa, né? Mas enfim, tem todos os outros problemas sobre a nuvem que a gente tá debatendo nesse vídeo. Mas, eu acho legal que muita gente, quando vê um conteúdo diferente, a primeira coisa que faz é falar, ah, bobão, eu sou mais esperto. Eu postei isso aqui no Threads. Eu faço isso. Que é onde eu mais interajo com vocês, com todos vocês, eu respondo todo mundo por lá. Aqui. Provavelmente a preservação digital perderá. Em um conteúdo explicando a importância da mídia física para jogos de PlayStation, Xbox, etc., a reação predominante da galera foi chacota, indiferença, agressividade. Imagina se a conversa tivesse chegado em lojas digitais como Steam, Epic e afins, ou mesmo o fechamento das lojas online da Nintendo que ocorreram nos últimos anos. Mídia digital. E daí eu... Só que assim, ó, eu queria perguntar pro Adriano, tu acha que a gente, como consumidor, se revoltando contra esse tipo de coisa, seria a solução para resolver isso? Funcionaria? Porque eu acho que não. Bem ou mal, a questão da pirataria e o acesso, e como uma resposta à dificuldade do Brasil para acessar jogos, né, foi resolvida por esse acesso fácil nas plataformas digitais, Steam, que tem promoção o tempo inteiro, a PSN que tá te dando jogo de graça e tu paga um X por mês. E para as empresas é muito bom, porque para as empresas de videogame tem um grande problema, que é assim, eu crio o videogame e daí na realidade ele já é um pedaço de hardware que ele meio que vale até mais geralmente do que tu tá cobrando, né? Embora seja caro pra caralho aqui no Brasil por causa do dólar e tal. Pensa no Play 4 nos Estados Unidos, ele tava quanto... Nós já estamos no Play 5, né? Mas pensa aí, digamos que tava $400, né? $500, uma coisa assim. Tecnicamente, um computador que faz tudo aquilo e que tem todas aquelas peças, ele seria um pouquinho mais caro, tá? Ou talvez ele seria aquilo, mas enfim, a Sony tá com uma margem de lucro muito pequena ao vender o hardware, ou até zero margem de lucro, ou até perdendo dinheiro. Porém, eles querem ganhar dinheiro com o quê? Depois com a venda de software, né? Com a venda dos jogos, e os jogos geralmente são bem caros, né? Porque, enfim, é uma coisa infinitamente reprodutível, depois que tá pronto, a mídia é baratinha. E a licença digital, ela te permite tu fazer mais vendas, possivelmente, para pessoas que não chegaria, né? E a assinatura digital te permite fazer de novo vendas onde já poderia ter acabado, né? Então, se o teu jogo tem uma assinatura digital, se o teu online tem uma coisa que tem que ficar sempre pagando, se tu assina o serviço da Sony e a pessoa tem acesso a um catálogo gigante de coisas que ela provavelmente não vai jogar, mas ela tá te dando um X mensal, pra empresa isso é muito melhor do que ter que arcar com o risco de as pessoas, sei lá, só pararem de comprar jogos do teu console ou vender muito pouco ou não vender console o suficiente. Então, a minha pergunta fica assim, é porque a gente não leva a sério esse assunto e a gente fica debochando desse assunto, o que é errado, é paia e tal, ou é porque para a indústria é muito melhor e, de certa forma, para nós como consumidores, acaba sendo uma vantagem, a não ser quando é muito ruim, é uma desvantagem gigante. E daí meio que já é tarde demais, né? Como várias coisas no capitalismo. É tipo assim, ah, nossa, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito bom. Vem um momento de crise, a gente, parece que a gente construiu nossa casa numa fundação de gravetinhos e agora toda a sociedade está indo pro caralho, né? Mas fica essa minha pergunta aqui. Eu ressaltei algumas coisas curiosas que o pessoal colocou.
mídia física é importante. Não confiem totalmente em mídia digital. No dia que a Sony parar de brincar com o PlayStation e encerrar a loja, você vai perder todos os seus jogos digitais também. Daí no conteúdo da Sony encerra a produção de CDs e DVDs virgens. Meios offline? HDs e SSDs externos. Ué, mas tem pendrive. Só Nesse momento, tu só tá procurando pessoas pra te irritarem, tá ligado? HD externo. Uai, e os pendrives? Que onda? Qualquer um pode pagar R$100 num SSD de 240 com o case USB. Eu acho que é bots pagos pela Sony. Calma, Adriano. Esse assunto, aparentemente, o pessoal não tá vendo aqui no YouTube Brasil, pelo menos o nosso público, tá? Eu tenho certeza que o pessoal de jogos tem essa mente mais atenta, porque é uma galera que perde direto jogos, perde direto conteúdo pra esse tipo de coisa. Só que esse vídeo não é só sobre jogos. Eu não jogo jogos, eu odeio jogos. Tudo bem, então. 10 filmes e séries mais aguardados da HBO Max. Ah, é verdade. Aquele serviço, o Netflix, o HBO Max, o Paramount, enfim, tu tem um monte de serviços, o Disney Plus, e vai indo. Ué, HBO Max, beleza. O que é isso aqui embaixo? Trem Infinito, desenhos imperdíveis da Cartoon Network. Nossa, eu lembro disso. Infinite Train, em inglês, com esta protagonista aqui. Infinite Train foi um dos 36 títulos deletados, removidos do catálogo de streaming da HBO Max, sendo 20 deles títulos originais, ou seja, que nunca tiveram CD. Esse post do início do vídeo. A Sony parou de fabricar CD, tudo mais, tal lá, tudo mais na fábrica do Japão. Legal, posso comprar um CD da, sei lá, da Toshiba, sei lá, da LG, não faz diferença. Mas não é essa a mensagem, é sobre isso. 20 dos títulos apagados nunca existiram de forma física, eram 100% digitais. E você fala, mas por quê que isso aconteceu? Você vai descobrir, lendo matérias recentes, que existe toda uma questão de frustração e de queda de qualidade com os streamings, porque existe desconto de imposto lá nos Estados Unidos para muitas dessas plataformas ao apagar conteúdo e parar de distribuir conteúdo digital. Conteúdo que... Tem altas coisas, né? Eu gosto que ele trouxe isso aqui, porque daí assim, se tu quer ser um Regis Tadeu, que é assim, tipo, eu não assisto nada em plataforma, eu compro todos os meus DVDs e tal. Quer dizer que nada que sair somente digital, que é muita coisa, porque essas plataformas estão produzindo muita coisa agora, e às vezes tem uma release, né, física, por exemplo, sei lá, Severance, Ruptura, não sei se vocês estão vendo, é uma das melhores séries que tem agora, tá saindo a segunda temporada. É exclusivo da Apple TV. Tem cópia física disso? Claro que vocês podem pegar baixar do caminhão, né, que é o que eu tenho feito, mas tem cópia física disso pro Regis Tadeu pegar? Acho que não tem, né? E daí ele tocou num ponto interessante, que é o que eu interrompi ele aqui agora, que é assim, beleza, não ter tanto conteúdo que inclusive talvez não esteja performando e não esteja fazendo nada por eles ali, pode ser uma coisa que vai fazer eles economizarem dinheiro. E tem outra coisa também que, assim, às vezes as empresas de streaming, elas têm contratos bastante diferenciados do que os contratos de mídia física, de distribuição física, distribuição no cinema, porque é uma tecnologia diferente, é uma maneira diferente de mídia e de distribuição, que inclusive foi por isso que teve as greves dos escritores, diretores e tal, porque, por exemplo, tu era um escritor e daí tu recebia os residuais que eles falam por toda vez que passava na TV, por toda vez que era feito um DVD, que era feita a venda, não sei o quê. E daí no streaming, como era diferente e é o Netflix que reporta quantas coisas foram vistas, não tem uma coisa muito independente para dizer quantos streamings teve, as pessoas receberam muito menos por estar no streaming, entendeu? E daí, de repente, se tu tirar da streaming, tu não precisa pagar nada pras pessoas, porque tu já não tava ganhando dinheiro. Então tem todas essas maracutaias nessa mídia nova, que a indústria dos filmes, né, da distribuição de mídia também consegue economizar bastante dinheiro, em detrimento da gente poder ver qualquer coisa que a gente quer o tempo inteiro pelos meios legais, digamos assim. Teve CD, conteúdo que só era possível assinar e conteúdo que nunca foi seu. Quando você volta para qualquer momento em que você tem um DVD, que seja uma fita cassete, mas vou usar um Blu-ray de exemplo. Nossa edição vai colocar um Blu-ray aqui atrás do Mad Max, provavelmente, porque é o que mais saiu em todas as mídias possíveis. Um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Saiu, sei lá, deve ter tido até em código Morse, o Mad Max. Mas enfim, quem comprou um Blu-ray do Mad Max, além de ter levado um dos melhores filmes da humanidade pra casa, tem essa mídia. Adriano. E apesar Tamo da junto. obra não pertencer a você, o Mad Max foi criado pelos criadores da obra, pelos que produziram a obra, você tem o direito de
posse daquela cópia. Você pode ver quantas vezes quiser. Você pode assistir quantas vezes quiser. É sua. Essa obra está com você pelo tempo que você quiser. Quando a gente assina um serviço de streaming, a gente não tem o CD, que é o início desse vídeo, não tem preservação digital, a partir do primeiro mês que o seu cartão de crédito deu pau, ou que alguma coisa deu errado, você perde acesso à coleção inteira que você podia assistir. É uma coleção que nunca foi sua. E é uma mensalidade a se pagar para sempre. Pense no problema que é ter que pagar para sempre para você ter acesso à coleção de outra pessoa. E daí vem o segundo problema da preservação digital. Quando você vê a notícia onde CDs e DVDs vão parando de ser fabricados e tudo mais, a coleção que está no Netflix não é tua. Se o Netflix quiser apagar conteúdo, ele apaga. E ele já apagou. E outras empresas já apagaram. E todos os dias, títulos e mais títulos são deletados para sempre. Nossa, mas deletados para sempre? O que, por exemplo? Coisas ligeiramente interessantes que a gente gostaria que ficasse para sempre. Mas não é nosso. Pertence. Meio que não importa se era interessante ou não, seria legal ter, né? Tem uns canais que são obcecados pelo Lost Media e tal, essas coisas que a gente não consegue ver. Mas eu entendo a discussão, né? Que eu sempre cito aqui, Hideo Kojima estava tendo em Metal Gear Solid 2 sobre, assim, a gente produz conteúdo demais e a gente não tem como ficar com tanto conteúdo. E daí tem um grupo lá que, inclusive, diz assim, a gente precisa deletar conteúdo, a gente precisa dar sentido para esse conteúdo e direcionar o que as pessoas estão vendo, pois a humanidade produz coisas demais. Mas eu acho que é interessante essa coisa que a gente só percebe que uma coisa era importante e a gente perdeu depois que se fudeu, né? A gente não sabe se talvez tivesse algo importantíssimo aqui no Coyote e tal, embora seja uma discussão sobre criar coisas demais que são inúteis e realmente preservar coisas que seriam úteis, sabe? Eu acho que é interessante pensar nisso. A empresa que fez, que cobra mensalidade e apagou para ter desconto de imposto, porque lá fora funciona assim. Mas o pendrive não morreu. Simples, cartão de memória, HD, SSD e pendrive tá mandando um abraço para você. Calma, Pendrive Adriano. e HD, só uma piada para você. Eu acho legal que existe um comportamento de manada que a gente já verificou aqui no canal, e para você que tem qualquer postagem em qualquer lugar, você pode notar isso. Se os primeiros comentários de uma postagem falarem uma coisa, mesmo que não exista, e ele tiver uma quantidade grande de alcance, todo mundo fará o mesmo comentário. Mas só queria dizer assim, tu já pensou de por que as pessoas fazem isso? Porque basicamente assim, a internet 2.0, né, essa questão das redes sociais, ela inventou essa economia da atenção, que é uma economia de likes, né, e visualizações que dificilmente vai traduzir em dinheiro. Às vezes dá para traduzir, tem pessoas que criam, né, carreiras inteiras conseguindo chamar atenção e tá presente sempre no topo dos comentários, mas isso incentiva essa falta de criatividade, e às vezes não é só falta de criatividade e economia de atenção, às vezes é ser parte de uma comunidade, memes internos, é engraçado, né? Eu, por exemplo, sigo o canal do Wolf Glick sobre Pokémon competitivo, e sempre tem um comentário sobre o Incineroar, que é o Pokémon que ele odeia, porque é forte demais e tá sempre presente em todos os times e tal. E daí sempre o pessoal, o Incineroar apareceu no vídeo, não sei o que. Então, enfim, é engraçado. Mas tem essa questão de, tipo assim, quando tem uma coisa que performa muito bem numa economia, sendo essa economia de atenção, é a coisa que acaba afogando todas as outras coisas. E daí, por se ter criado uma economia de atenção nos comentários do YouTube, que ele bota mais pra cima quem tem mais visualizações, as melhores estratégias, que são essas estratégias, copiando piada, coisa chata, que está sempre se repetindo, uma simplificação grosseira do conteúdo, mas que tira uma risadinha das pessoas, é isso que tu acaba vendo em todos os comentários, né? Então, é por isso, né? Tipo, vou dizer de novo, calma um pouco, Adriano. Isso é a experiência de usar a internet e ser influenciador, mas queria dizer que eu gosto que no canal Teclas a gente consegue, por enquanto, o canal não é tão grande, né, que nem as mídias deles, fugir um pouco disso. Porque eu sempre digo, às vezes eu falo alguma coisa errada aqui, ou esqueço de complementar uma coisa, sempre vai ter 1 ou 2 comentários trazendo um contexto muito foda e explicando de uma maneira melhor. Volta e meia eu pino, volta e meia eu leio e trago pra vocês. Então, enfim, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer uma força pra chamar a atenção de quem tá fazendo legal e criar essa comunidade também, mas é muito difícil. Quando tu cai na internet, às vezes eu caio na internet aberta aí dos gamers e cheia de gente, que é essa que o Adriano tá aqui exposto, e também perco a fé na humanidade e fico triste que nem ele, então beleza. Que acabou de acontecer. Literalmente, quem tinha comprado o jogo The Crew da Ubisoft perdeu o jogo, porque ele dependia de funcionamento online.
Então, assim, o pessoal vai até falar, mas o pessoal tinha o CD físico pra colocar o jogo pra funcionar. Não faz sentido. Você começou o vídeo falando sobre falta de CD físico. E você tá falando agora do The Crew, o pessoal chegou a ter o CD físico. Exatamente. Esse tipo de comentário mostra que, em geral, o pessoal não tá percebendo que este problema aqui já está acontecendo há anos. Novamente, nós tivemos Xbox que não funciona mais porque dependia de ativação online agora. Nintendos, vários consoles, várias gerações deixando de funcionar. Jogos comprados com CD sendo desativados, deixando de funcionar. E daí chega uma matéria onde eu falo, gente, agora nem o CD você vai ter. Você não vai ser dono de nada, não vai possuir nada, mídia física já era, e agora o que já é de mídia física com ativação online dando problema, agora nem isso você vai ter. A gente vai, deleta sua conta e acabou, você perdeu o seu jogo. Então assim, a gente tá falando de uma coisa que já acontece nesse instante. A gente tá falando de assinar Netflix para os títulos sumirem em algum momento, porque deixou de ter contrato, deixou de ter parceria, de assinar a HBO Max e os títulos serem removidos porque a empresa quer ter desconto de imposto e tudo mais e tal, e é direito da empresa, só que você não tem opção, você não tem como preservar as suas... Mas acho engraçado ele falar isso é direito da empresa, porque talvez a gente poderia pensar em algum tipo de organização social em que isso não fosse direito da empresa. E eu não tô nem falando de comunismos, entendeu? Embora eu gostaria de estar falando de comunismos. Porque vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. A gente já trouxe aqui sobre preservação digital de jogos. Com livros e com filmes, eles têm uma lei, que é uma lei bastante antiga. Se fosse hoje, eles não tivessem essa lei, provavelmente nunca passariam ela. Mas que toda vez que é lançado um livro, um jornal, qualquer tipo de artigo que vai ser distribuído numa publicação maior, ele precisa estar disponível para a biblioteca lá do governo, que vai ficar num sistema que pode ser consultado. Imagino que antigamente era muito mais fácil ter vários fisicamente. Imagino que agora, hoje, é tudo digital, ok? Para os jogos, que nem eu falei, não existe essa lei e as empresas de jogos, elas não querem que exista de jeito nenhum, mas mesmo que existisse, é aquela coisa assim, tu vai guardar os bytes do jogo lá, mas tu não tem o hardware para rodar ele, tu não tem o servidor para rodar ele, tu não tem ativação para rodar, então meio que não faria sentido. Então a gente precisaria pensar num tipo de lei e organização diferente, onde a gente dissesse assim, tu quer fazer um produto e a pessoa vai pagar por esse produto. Tu não pode fazer uma coisa que a pessoa vai perder o acesso, por exemplo. Aí eu sei que vai vir um monte de gente que vai dizer, não, mas isso vai limitar muito os modelos de negócio, isso vai limitar, as empresas querem fazer servidor, querem fazer não sei o quê. Tá, mas é que daí tinha que ter uma troca, entendeu? Tinha que ser uma coisa do tipo assim, se tu vai ter um servidor de algum jogo online, tu precisa, ter algum órgão que vai receber o código desse servidor e ele vai ser liberado quando o serviço fechar. Ou, sabe, alguma coisa assim, ou ele vai ser liberado, inclusive quando a empresa disser que o serviço vai fechar, tem tantos meses, as pessoas vão receber esse código. Esse tipo de coisa. Eu sei que pra jogo é uma coisa muito até estúpida e talvez filme, as pessoas... filme é cultura, né? A gente tem sempre essa briga que eu digo que joguinho na real é cultura. Mas às vezes é difícil explicar para as pessoas que o jogo seria tão importante quanto o filme, quanto um livro, quanto um artigo científico. Mas então as pessoas não levam muito a sério que a gente só tá nem aí para preservar isso, mas eu vejo que a gente poderia, mesmo dentro do capitalismo, mesmo dentro desse mundo otário que a gente tem, ter alguma maneira de preservar isso. Porém, isso vai muito contra a maneira que as indústrias de jogos, de filmes, streaming, todas essas coisas estão conseguindo ganhar dinheiro hoje. E eu acho que tem uma outra coisa que eu quero citar, a gente já meio que citou todos os aspectos disso, que é assim, eu acho que mídia física também não era um status quo muito bom, com a questão da preservação do meio ambiente, gasto de material, elas estragam também, a questão de tu ser dono da posse do negócio, mas tu meio que não poder fazer uma cópia. Porém, talvez eu concorde aqui com a raiva do nosso amigo do Canaltech, que talvez esteja ficando muito pior. Tá ficando muito pior. Então vamos tentar pensar assim, como é que a gente poderia melhorar essa situação, mas vamos acabar de fazer o react aqui. As coisas, e esse tipo de coisa acontece, inclusive para você que não viu o caso do The Crew, eu já citei isso em outro vídeo do Canaltech, e tem vídeo gringo disso, grande, falando, aqui vocês podem ver o vídeo, ó, é do Cursed Farms, o vídeo tá com 300 mil views mais ou menos, Dead Game News, The Crew, que seria notícias de jogos que morreram, no caso, né? Daí o pessoal até começou com uma coisa que eu tenho visto muito, que se comprar não é possuir, pirataria não é roubar. Então, assim, o pessoal tá voltando a piratear as coisas porque perdendo a segurança no fato de comprar e ter as coisas. É bizarro. E no caso do The Crew, o jogo roda offline. É um jogo recente. Você pode colocar o jogo
Mas o que eu acho engraçado também, o que eu acho que eu tô tentando debater com vocês aqui, é que se o modelo de negócios da indústria é esse, dos live services, do vender um jogo que tem servidor, que tá sempre tendo atualização e que precisa ser validado sempre, meio que não tem como a gente possuir isso se elas quiserem continuar tendo esse modelo de negócios. Teria que ter essa solução que eu disse, deles liberarem o servidor, de ter uma maneira de continuar jogando, e daí mesmo assim, o interesse da empresa na realidade vai ser que tu jogue outro jogo, que tu faça outra coisa, então meio que eles não querem, sabe? Então acho que uma coisa que é interessante, que eu queria que a gente pensasse, tivesse em mente, é que será que a gente tem como evitar isso só individualmente pirateando? Ou não compre jogos da Ubisoft, não compre jogos no Steam. Será que a gente consegue fazer isso? Ah, agora você está consciente que a indústria faz isso, mas não seria necessário uma reorganização maior de como a indústria faz para ganhar dinheiro? E daí a minha dúvida que fica é, tem como a gente, tendo essa indústria de videogames que a gente tem hoje, que está ganhando dinheiro no nosso modelo econômico, fazer de uma maneira diferente? Será que eles não acharam a maneira mais eficiente e mais otimizada de ganharem dinheiro? Não a maneira mais eficiente e otimizada de nos dar joguinhos legais? Fica aí a dúvida. Por que as piores empresas desse tipo de prática ganham muita grana todo ano, e daí o desenvolvedor indie que faz aquele jogo muito foda e te dá um link pra um exe lá que tu guarda e pode usar, não consegue ganhar tanta grana, tá ligado? Ou depende de ser publicado por uma dessas empresas gigantes aí pra tu realmente ver o jogo dele. Será que só conscientizando as pessoas a acharem os jogos indie e os jogos que não tem DRM a gente ia resolver a coisa? Eu tô convencido que não, entendeu? É essa a reflexão que eu queria fazer com vocês. O jogo pode rodar offline, só que ele precisa de ativação. E com o modzinho da comunidade, o pessoal descobriu que ele roda de boa offline. É só uma questão que o jogo foi artificialmente desligado pelo servidor, entendeu? Então, assim, pra mim, o título do vídeo é que a Sony encerra a produção de CDs e DVDs virgens e demite 250 pessoas lá no Japão. Dane-se, eu não ligo pra isso. Tá, você deveria ligar pra isso, porque não é sobre o CD, é sobre você não conseguir ser dono de mais nada. Tem um vídeo muito bom aqui no Canaltech que eu fiz com o Pedro, que é esse aqui que a nossa edição vai colocar, que é você não terá mais nada, você não será dono de mais nada e será feliz. É exatamente esse o ponto. E a maioria das pessoas não entendeu. Então, assim, eu não sei como fazer essa mensagem chegar pras pessoas, eu não sei como educar as pessoas sobre isso, o pessoal poder parar e falar, caramba, sabe aquele filme que eu gosto? Eu não tenho onde comprar, não tenho nem onde alugar, na assinatura ele não é meu e ele também não está disponível no catálogo, os serviços estão piorando, as coisas estão piorando, tudo agora é uma assinatura. Eu vou fazer um vídeo aqui no Canaltech só sobre isso. Eu acho que esse é o problema, sabe? É preocupante a gente ter menos opções de mídia física, tá? Todos nós sabemos que as mídias físicas por si só continuam existindo, só que a Sony é uma empresa muito importante, tá? Sony, LG, Samsung, essas empresas são muito importantes, tá? E quando uma Sony para de fazer CD e DVD, não vai ser só a Sony que vai parando e sumiu, e todo mundo se acostumou, e eu só compro digital, e daí você digitou sem querer, busca água pra mim. E daí vai escrito, bunda, água pra mim. Eu escrevi errado, era busca, não era bunda, era busca, enter. Sua conta foi banida. Você perdeu acesso a todos os seus 380 jogos. Eu usei uma palavra leve, só pra deixar claro, né? Por exemplo, essa imagem é muito pura. Em vez de pura, você escreveu e daí caiu ali o seu ban na sua conta, porque você pegou e enter sem querer e servidor baniu você. E aí? Quase disse a mesma palavra. Conversa? Não é normal a gente entregar 100% das nossas coisas na mão, do nada, e falar, eu torço para que continue online o filme amanhã. Caramba, a mensalidade subiu. Tá R$200 agora a mensalidade do streaming. Ah, tudo bem. Não tem tudo que eu quero, mas é a única opção, não tem como comprar. Não tem lugar nenhum. É essa mentalidade nossa? Eu acho que não. É importante. Esse vídeo pra mim tem essa função. E com isso eu encerro esse conteúdo aqui no canal dizendo: Sony encerra a produção de CDs e DVDs virgens e demite 250 pessoas. Respondendo aos comentários deste vídeo. Muito obrigado pelo Adriano. Vamos fazer a discussão final aqui com a minha câmera maior. Então, olha só, o que eu queria conversar com vocês, eu acho engraçado, eu fiquei achando engraçado que o Adriano tava ficando puto com as pessoas, né? Tipo, pô, pessoal, se liga, olha só o que tá acontecendo. Às vezes eu sinto que eu faço isso com alguns assuntos no canal, né? Mas é que eu acho que a resposta das pessoas a esse tipo de coisa, ela tem um pouco a ver com a nossa falta de esperança e de a gente não ver uma saída pra esse tipo de situação. E eu acho que não é por meio apenas da conscientização dos gamers, né?
das pessoas que compram software, que é todo mundo, né? O gamer não é mais uma subcultura. Todo mundo joga joguinho, todo mundo tem Netflix, todo mundo, principalmente, tudo tá movendo para serviços, assim, de streaming. Querem que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse tipo de coisa. Então, a gente tá falando com todo mundo aqui. Não é convencendo todo mundo que a gente vai resolver esse problema, porque as empresas ganham mais dinheiro com a coisa rolando desse jeito. Se você trabalha com mídia, né? Se você trabalha fazendo filmes, escrevendo livros, fazendo artigos de blog na internet, fazendo joguinhos e tal, a empresa que você trabalha provavelmente vai trabalhar nesse modelo. Você, como trabalhador, não vai provavelmente ter como modificar muito isso. E mesmo que a empresa de vocês não trabalhe nesse modelo e esteja deixando as pessoas mais felizes e elas tenham acesso a essas coisas, as outras que trabalham nesse modelo provavelmente vão ganhar muito mais grana. Tá? E não é porque as pessoas preferem empresas malvadas, as pessoas preferem ter acesso a uma empresa que tá fudendo com os direitos deles, porque às vezes o produto é melhor. Como que ele vai ser melhor? O jogo que eles fazem vai ter gráficos melhores, vai rodar de uma maneira melhor, vai ter mais marketing, vai ter mecânicas mais hypadas, vai ter os personagens das IPs hypadas, né? Vai ter os personagens da Marvel, vai ter o Batman junto com o Pernalonga lá e tal. E daí as pessoas, elas na realidade, elas não saem de casa pensando qual é o jogo mais ético, qual é o jogo mais fofinho, o jogo que mais respeita meus dinheiros. Elas meio que tipo, pô, que é a última coisa que tá rolando? Eu gosto desses estilos de jogo, eu gosto dessas coisas. É a minha relação com a Nintendo, por exemplo. Eu acho a Nintendo extremamente antiética, faz coisa horrível pra caralho, mas os jogos que eu gosto, lá o Zelda, o Pokémon, o Mario, os jogos que eu gosto, então. Daí eu jogo os jogos ainda, entendeu? Então eu não acho que é uma questão de, vocês estão fazendo errado, vocês têm que se ligar. Na realidade, tem que conscientizar, mas não vai ser isso que vai mudar. Pois a gente ainda tá trabalhando, produzindo jogos desse jeito, a gente ainda tá trabalhando viciado nessa dinâmica que precisa rolar pra nossa economia rolar desse jeito. Então por isso que tem um vídeo que é o mais famoso aqui do canal, que eu falo sobre a Steam da pirataria lá, que embora tenha todos os problemas de segurança, embora, enfim, tenha coisas duvidosas que tu possa estar baixando ali e tal, eles fizeram uma coisa muito legal, que é mostrar como é que seria um mundo onde tu tivesse acesso sem DRM, né, sem empecilhos artificiais pra pegar os jogos, numa plataforma que parece um Steam, né, que parece aquelas plataformas de streaming, e tu só tem acesso a tudo e tu baixa e o jogo tá no teu computador e é aquele jogo pirateado, né, desbloqueado com tudo. Só que o que aquilo não resolve é como é que a gente vai fazer os artistas serem recompensados por fazerem os seus jogos. Só que eu acho que tá quase lá, porque os jogos indies já são jogos que trabalham mais ou menos assim, são jogos que entregam o que as pessoas buscam, são jogos que fazem sucesso, mesmo tendo um orçamento baixo, né, e mesmo não estando junto das últimas tendências da indústria, tendo todo aquele marketing, e as pessoas conseguem tirar um dinheirinho ali. Então, na realidade, a gente tá quase, assim, a gente teria um mundo onde a gente tem a distribuição resolvida, porque hoje a internet, hoje os formatos de arquivo, a tecnologia que a gente tem já resolve grande parte desse problema. A gente teria um mundo onde a gente tem os artistas recebendo um justo, porque na realidade eles já recebem pouco pro lucro que dá nas empresas, mas a gente tem um câncer aqui no meio, que é as distribuidoras, que é as desenvolvedoras de jogos, as empresas, né, que é os serviços de venda de jogos que tem que tirar um X em cima. E se a gente conseguisse não ter isso, não ter o incentivo de lucro do cara do meio, e a gente tivesse só as pessoas que querem ter acesso aos jogos, e às vezes também, né, estão criando conteúdo sobre isso, mods, estão criando comunidades, e as pessoas que estão fazendo os jogos, que têm as habilidades técnicas, que têm a criatividade e que querem distribuir isso com as pessoas, provavelmente daria para fazer tudo muito melhor. O que tá nos impedindo? O incentivo do lucro que tem no meio. O incentivo de tipo, não, pô, eu preciso fazer o que o chefe me manda, pois eu preciso do meu salário, porque eu preciso pagar o meu aluguel, eu preciso pagar a comida, né? Meus filhos têm que ir pra escola. Então é por isso que eu venho de vermelho aqui pra vocês, que eu boto foice e martelo, e eu tô sempre tentando apontar coisas da realidade. E agora é uma coisa que eu tô falando com os gamers, mas que nem eu disse, eu tô falando com todo mundo, porque todo mundo acessa serviço de assinatura, streaming, assim, de alguma maneira, e tô tentando dizer, pessoal, no limite nós temos que resolver o problema do jeito que eu tô dizendo. E é difícil, é uma organização absurda, é uma reconfiguração da sociedade, mas é o esforço de tu ver os problemas e as raízes dos problemas e tentar resolver. Não chegar na raiz do problema e não tentar entender como o nosso sistema de produção gera esse tipo de problema é basicamente ficar irritado com as pessoas nos comentários que ficam fazendo
bobajada e meme, sabe? Então não resolve. Não tô querendo zoar o Adriano aqui, porque na realidade eu concordo 100% com ele. A única coisa que eu discordaria é que a gente pode falar, a gente pode gritar aos quatro ventos, mas se a gente não chegar na fonte do problema, a gente não conseguir nos organizar para resolver dessa maneira, provavelmente nós não vamos resolver, tá? E daí o que eu queria dizer, eu acho que a mídia física é ruim também. A mídia física tinha o problema do desperdício, do meio ambiente, que eu disse. Tem o problema de que o CD pode quebrar e eu não ter mais acesso. Tem CDs, por exemplo, de Dreamcast, que o CD antigo, ele só não funciona mais. Ele fica borrachudo, ele fica, sei lá, quebradiço. Alguns, eu não sei se o Dreamcast fica borrachudo ou quebradiço, mas enfim, dependendo, tu não vai ter acesso a isso. Então, não é nem o que o Adriano sugeriu ali, mas eu acho que dizer que tudo tem que ser mídia física, acho que não é a solução, tá ligado? Eu acho que a solução seria o quê? A gente garantir os artistas que fazem jogos, as pessoas que escrevem software, as pessoas que fazem os livros, a mídia, né, os filmes, músicas que tu consome, tenham acesso a uma maneira de sustento que dê a eles dignidade. E a gente ter a distribuição resolvida. Eu acho que a distribuição já tá totalmente resolvida. E daí, tendo essas duas coisas, com o tempo livre que a gente teria, com as pessoas que estão interessadas em fazer a coisa melhorar e preservar, a gente pode escrever emuladores, a gente pode ter museus, a gente pode ter tudo isso para preservar a nossa história. Porém, se tu tiver a indústria sendo controlada por quem está interessado em ganhar muita grana e só está interessado nisso e não em te entregar o melhor produto e não em te entregar o produto mais ético e que tu vai ter acesso para sempre, a gente vai ficar sempre repetindo a mesma dinâmica. Então é mais ou menos isso. Fui prolixo pra caralho, mas eu acho que eu precisava falar pros gamers. Eu espero que esse vídeo vá bem no canal aqui, porque é um assunto que eu gosto também e interessa muito as pessoas que eu acho que são muito hostis a esse tipo de crítica que eu tô fazendo aqui. Porém, quando o Adriano fala, se não estão fazendo a piadinha, porque é só uma piadinha às vezes, Adriano, elas entendem exatamente o problema, só estão precisando olhar um pouquinho a mais. Vocês já concordam comigo, basicamente, é isso que eu quero dizer. Mas é isso aí, pessoal, deixa o like, curte, dê uma olhada lá no canal Tech também, porque o vídeo foi muito legal, eu agradeço, e nós nos vemos na próxima. Falou!